Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto, lançada antecipadamente, adotado por esta Câmara desde 2013, ao longo da semana, a partir da quarta-feira, os votos foram todos lançados, os integrantes dos diversos colegiados já se manifestaram e nós iremos divulgar o resultado desses julgamentos após a sessão. Aqui nós traremos apenas os processos em que há pedido de preferência, de sustentação oral, os demais estão julgados. Vamos para os processos com pedido de sustentação oral do SAGE, eu chamo o item 10, apelação remessa necessária 009-3282, dígito 38.2009, remetente juiz de direito da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, apelante Estado do Ceará, apelado Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, ADPEC, da relatoria da desembargadora Joriza, doutor Marcelo, fará a sustentação. O senhor dispensa a leitura do relatório? Então o senhor tem 10 minutos. Ou 15 minutos, desculpa. A praxe é... Como é que dizia o ministro Marco Aurélio? É a liturgia. Doutor Marcelo, eu esqueci de dizer. Diga ao Márcio que eu mandei um abraço para ele, viu? Ah, tá certo. Eu sim. A Amanda também já é advogada? Não, é acadêmico de Direito. Ah, é? Aluna do professor Luciano. Que semestre? Mais ou menos sexto. Da UFPE, aí com a transferência ficou mais complicado. Eu estou refazendo, Bem, boa noite, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco do presente processo. Saúdo a todos aqui na figura do desembargador Washington, mas vou preferir nominar todos, desembargador, meu professor Luciano Lima, meu orientador da tese de doutorado, desembargadora Joriza, desembargadora Vilauba, desembargadora Iracema, excelentíssima senhora procuradora de Justiça. Bem, como se estamos numa Câmara, numa turma de direito público, o que eu estou a apresentar a Vossas Excelências é, teoricamente, uma ação corriqueira. Embora que corriqueira para o judiciário, infelizmente, porque envolve reclamação junto à administração pública, mas de muita importância aos membros da ADPEC, a qual aqui represento. Como fundamentação, como objetivo da ação em comento, nós temos a questão de vantagem por tempo de serviço. É uma ação antiga, do ano de 2009, com longa tramitação nas varas da Fazenda Pública, há pouco aqui no Tribunal de Justiça, e, inclusive, nesses memoriais, verificamos várias decisões, não só a época onde o desembargador Washington exerceu a presidência do Tribunal de Justiça, como também recentemente, agora em julho, agosto, inclusive da relatoria da desembargadora Iracema. Embora que esses processos envolvendo efetivamente os municípios, e aqui envolve o estado do Ceará. Bem, como fundamentação básica daquilo que estou a defender desde a inicial, nós temos não só a questão da Lei Complementar 99 do Estado do Ceará, mas principalmente matéria de fundo, que seria a questão do direito adquirido. Direito fundamental de primeira geração, conforme o nosso professor Paulo Bonavides já colocava já há décadas em suas obras. Sempre lembrando, quando estamos aqui na Justiça,
e tratando com a administração pública, e lembrando sempre a exortação da cidade-estado da Grécia, gostaria de começar a falar também sobre Tucídides, historiador máximo dos gregos, e nos discursos de Péricles, ele sempre exortava a cidade-estado Atenas. Infelizmente, aqui no Brasil, em vários aspectos, o poder executivo não é digno, efetivamente, de várias decisões que causam prejuízos a direitos, não só dos seus servidores, que é o caso aqui, como também da população em geral. Estava aqui a comentar com a acadêmica Amanda que, efetivamente, em quase todos os julgados, sem dúvida alguma, devemos sempre nos lembrar, a priori, da Constituição Federal, como também da LINDB, onde destaca-se o artigo 5º, o fim social da lei, como também a questão do artigo 6º, questão do direito adquirido, como, por último, a modificação ocorrida do artigo 20º, onde o judiciário, a par do princípio da legalidade, deve se preocupar também com a questão da eficiência e questões econômicas. Em primeiro lugar, essa causa tem interesse econômico para os defensores, componentes do quadro da Defensoria Pública? Sim, mas para um pequeno grupo. Aqueles que entraram na instituição até o ano de 99. Em segundo lugar, o número que faz parte desta ação são um número que não é superior a 60 defensores públicos. O impacto econômico para o Estado do Ceará, efetivamente, não é um impacto de grande vulto. Terceiro, apesar da lei complementar de 99 ter extinguido expressamente parte do artigo 66, mas a questão do direito adquirido desses defensores que recebiam a vantagem, efetivamente se mostra, na cultura jurídica brasileira, efetivamente protegido. Até a lei complementar, e a petição inicial faz todo um histórico das legislações efetivas postas no âmbito da Defensoria Pública, até a instituição dos subsídios. Aí, após o subsídio, não há que se falar mais de vantagem de tempo de serviço. Em suas razões de apelação, o Estado do Ceará coloca a questão da inexistência de direito adquirido, questão de vulto relativa à questão da prescrição. Prescrição esta que, conforme posto na petição inicial, reconhecido pelo Ministério Público do Estado do Ceará em parecer de primeira instância, pela a sentença proferida por Sua Excelência, juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública, está delimitado que o pedido se vai de 2004 até 2009, porque a ação foi interposta no ano de 2009. Sobre a questão do direito adquirido, o próprio Estado do Ceará pagava a vantagem. Só a vantagem é calculada em torno do vencimento base dos defensores públicos nominados na inicial. E, efetivamente, foi reconhecida a tese em primeira instância, cujo pedido de manutenção da sentença, ora se faz, de que esse valor seja calculado conforme até a modificação do artigo 66, parágrafo único revogado pela Lei Complementar 99, que seja pago sobre as vantagens do defensor público. Então, basicamente, essa foi a tese desenvolvida no tocante à inexistência de prescrição, no tocante, efetivamente, ao direito adquirido a essa vantagem, reconhecida pelo Estado do Ceará, pelo menos na prática, porque pagou-se
assim, apenas que o cálculo era feito sobre a vantagem, sobre, digamos assim, a vantagem do salário ou dos vencimentos base, e, consequentemente, o que se está a reclamar é a diferença desse ponto reconhecido pela sentença de primeiro grau. Então, gostaria, efetivamente, de citar o processo julgado 0050343-85/2020, de relatoria da desembargadora Iracema, onde há vários precedentes no tocante ao cálculo sobre, no que diz respeito ao adicional por tempo de serviço, fora demonstrada a condição de servidor efetivo, tendo sido apresentada a legislação municipal que trata da matéria. Em relação, no caso seria estadual, já estamos tratando de uma lei que organiza a Defensoria Pública. Em relação à base de cálculo do ano N, a sentença não merece reforma, visto que não inclui qualquer desvantagem para o seu cômputo, mas apenas reconheceu reflexos constitucionais devidos. Com isso, eu cito também o artigo 37 da Constituição Federal, que coloca que não é um efeito cascata que se está a cobrar sobre essa diferença reconhecida pela Justiça de primeiro grau. Por fim, citando Joe Halls, coloco que os preceitos que definem a justiça natural são preceitos concebidos para preservar a integridade do processual. Se as leis são diretrizes com o intuito de orientar pessoas racionais, os tribunais devem preocupar-se com a aplicação e o cumprimento dessas leis, com um princípio, repito, de justiça natural. Então, pede-se a manutenção da sentença de primeiro grau. Obrigado pela oportunidade de expor um pouco sobre a tese defendida no processo. Obrigado, doutor Marcelo. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, boa tarde a todos e a todas. Parabenizar aqui o doutor Marcelo, já nos conhecemos de longa data, né, nas varas da Fazenda, e ele um advogado experimentado espetacular. Bom, pedindo vênias, eu vou manter o entendimento já lançado e vou ler a proposta de ementa. Direito Constitucional e Direito Administrativo, remessa necessária à apelação, ação ordinária, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará, DPEC, adicional por tempo de serviço, Lei Complementar número 697, pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço, tendo por base de cálculo a integralidade das vantagens pecuniárias, impossibilidade de vedação constitucional, efeito cascata, artigo 3714 da Constituição Federal, precedente do TJCE, e esse precedente, no caso, desembargador Gleidson, é envolvendo a própria DPEC e em matéria absolutamente idêntica. Remessa necessária à apelação conhecidas e providas, sentença modificada para julgar improcedente a demanda com inversão dos ônus de sucumbência. É assim como voto. Okay. Obrigado, desembargador. Desembargador Iracema, como vota Vossa Excelência? Eu também acompanho o voto da relatoria. Vou programar o resultado. Remessa necessária à apelação conhecidas e providas. Decisão unânime. Vamos para os pedidos de vista. Eu chamo o item 35, agravo do instrumento 062-8552 de 78.2023. SAGE ainda. Agravante Estado do Ceará. Agravado espólio de Paul Gerard Witzbick de Almeida, da relatoria da desembargadora Vilauba. O desembargador Luciano está pedindo vista concedida. E os processos adiados do SAGE por conta do feriado, dos feriados de quinta, de quinta e sexta-feira. Então, do SAGE, os processos do número 52 da pauta ao 70 da pauta. E do PJE, os processos de número 1 e 2, e do 4 ao 66. Aqui o prejuízo foi bem maior. E retirados de pauta. Ainda vai ter outro, né, presidente? Agora, começo de novembro, né? Dia 2. Pois é. Eu não sei por que não fazem como na Justiça Federal, né? Porque não teria esse prejuízo tão grande. Na verdade, já vão, esse, o segundo, vai ter o terceiro. É. O item 3 do PJE foi retirado de pauta, o processo de número
020-0620, dígito 43.2022, da minha relatoria. Sim. De hoje, não é isso que eu estava dizendo, Luciano. Então, a gente pode antecipar na segunda-feira os relatórios, até segunda-feira. Até segunda. Dia 23, fecha a porta do PJE, dia 23. Próxima segunda. Do PJE. É porque a gente só fez uma vez o PJE do SAD, a gente consegue fazer várias pautas. O PJE é só um. Por isso que a gente perde tudo. Do SAD, né, a gente consegue, tanto que esses... Bom, mas aí eu tenho aquela clássica pergunta, né? Se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargador Iracema, desembargadora Vilalba, desembargador Luciano. Confirmo. Desembargadora Joriza. Confirmo, presidente. Eu também confirmo. Algo mais a tratar? Não. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.